A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Além Mar. É isso. Essa operação investiga um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Exatamente isso. Os mandados também são cumpridos aqui em Alagoas. Bruno Protásio tem esses detalhes que você acompanha aqui no Fenômeno. Bruno. A operação cumpre 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão em 13 estados do país, incluindo Alagoas. São mais de 600 policiais federais envolvidos nesta mega operação que combate o tráfico de drogas internacional e também lavagem de dinheiro. Uma investigação que começou, segundo a Polícia Federal, em 2018 e já prendeu 12 pessoas envolvidas e apreendeu cerca de 11 toneladas de cocaína que eram distribuídas aqui no Brasil e também direto para a Europa através dos portos brasileiros. A Polícia Federal em Alagoas deve também trazer informações quanto aos alvos aqui no estado. Em relação às investigações que são conduzidas pela PF, 4 organizações criminosas com sedes em São Paulo, Campinas e Recife estariam atuando neste tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia, a primeira organização, com sede em São Paulo, recebe a droga do Paraguai e faz a distribuição no Brasil e também para a Europa. A segunda, com sede em Campinas, também faz a mesma distribuição no país e exporta para a Europa e também para Cabo Verde. A terceira, estabelecida em Recife, envolve empresários do setor de transporte de cargas e cuida da área de ocultação da droga através de containers. Já a quarta fica também em São Paulo, na região do Brás, e disponibiliza contas bancárias através de empresas de fachada, fantasmas ou através de terceiros para movimentações de recursos referentes ao esquema criminoso. Nesta operação da Polícia Federal, a Justiça também determinou o bloqueio de 100 milhões de reais e também o sequestro de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais. Os detalhes da operação devem ser reforçados pela Polícia Federal ao longo do dia. Do Jaraguá, Bruno Protásio. Muito bem, Bruno, muito obrigado pelas suas informações e sem perder tempo, vamos ao vivo agora para a sede da Polícia Federal nesse exato momento, porque lá em Pernambuco com o repórter Rodrigo Luna da TV Clube para saber as informações da quadrilha internacional de tráfico de drogas, o que é que aconteceu. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, muito boa tarde. Nós queremos saber o seguinte, durante essas investigações, o grupo teria traficado mais de 100 mil quilos de cocaína, é isso, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, para você, para todos os alagoanos e inclusive com muita droga que passou aqui pela nossa região, né, pelo nosso Nordeste. Droga que vinha da Bolívia, passava pelo Paraguai, acabava seguindo para São Paulo via avião ou helicóptero em especial e depois passava para o Nordeste, daqui dos nossos portos nordestinos, essa droga seguia lá para a Europa. E aí países como França, Bélgica, Espanha, Holanda. De 2018 para cá, para vocês terem uma ideia, 11 toneladas de cocaína foram apreendidas. Isso corresponde a 200 milhões de reais se essa droga fosse efetivamente ser vendida. Só que a Polícia Federal sabe que o volume de droga transportada aí é muito maior. E como é que era feito esse transporte? Primeiro, chegava de fato de helicópteros. Os helicópteros saíam de São Paulo, aí faziam uma parada no interior de São Paulo para poder reabastecer e depois seguiam até o Paraguai. Já voltavam com a cocaína. E aí quando chegava novamente em São Paulo, depois de todo esse esquema, passava para o segundo modal, que é o transporte terrestre, caminhões. É aí que entravam os empresários, inclusive pernambucanos, de transporte de carga, porque eles faziam com que nesses caminhões a droga ficasse escondida, seguisse para a nossa região, aqui para o Nordeste. Aí entrava a terceira parte dessa grande operação, navio, embarcações. Nos contêineres, onde são levadas frutas, verduras, legumes para a Europa, no meio lá do melão, por exemplo, estava a droga escondida. E aí
passava tranquilamente pela fiscalização, porque inclusive em alguns portos da nossa região nordeste, como por exemplo no Porto de Natal, não tem nem scanner, não havia nem scanner funcionando para poder verificar se aquele container estava só com produto lícito. Não, no meio estava a cocaína. A droga, quando chegava na Europa, nesses países, França, Bélgica, Holanda, Espanha, acabava sendo distribuída e por isso a quadrilha lucrava muito. Para você ter uma ideia do poder e de lucro dessa quadrilha, os bens que agora foram apreendidos, na reportagem vocês mostraram aí apenas uma lista, uma parte, corresponde a 10% do total de bens que a Polícia Federal apreendeu no ano passado em todo o Brasil. Então, muito dinheiro era movimentado por esses integrantes dessa quadrilha. Aqui em Pernambuco, os empresários que atuavam aqui no ramo de transporte, pelo menos 5 deles eram líderes do grupo. Também teve a prisão de um piloto de helicóptero que era extremamente importante para a quadrilha, porque ele fazia com que a droga saísse do Paraguai e chegasse para cá. E esse piloto, ele tinha 4 helicópteros atualmente, só que quando ele começou na carreira dele, os bens que ele tinha declarado era somente um carro usado. Então imagine o quanto não enriqueceu, não só esse piloto, quanto todos os integrantes dessa quadrilha. Claro que a investigação agora vai seguir, alguns nomes já foram divulgados de integrantes desse grupo, mas há outros nomes também a serem investigados, e não só aqui em Pernambuco, como em outros estados. A gente fala de uma operação que foi deflagrada em 12 estados, mais do Distrito Federal, aqui na nossa região do Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará. Aí teve gente presa lá no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, na região Norte, Pará também, Paraíba voltando aqui para o Nordeste, nosso estado de Pernambuco, lá no sul do país, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e, claro, toda essa quantidade aí de bens que foram apreendidos. O que chamou a atenção da polícia é que esses integrantes desse grupo, ou na verdade desses grupos, já que a gente fala de pelo menos 4 organizações criminosas que se juntavam para praticar o crime, é que eles efetivamente tinham líderes diferentes, porém todos acabavam se juntando para praticar o mesmo crime, o crime do tráfico internacional de drogas. E as quadrilhas ainda tinham o suporte lá de São Paulo, de um outro grupo, de uma quadrilha de São Paulo que fazia lavagem de dinheiro, ou seja, garantia que o dinheiro ilícito se tornasse dinheiro lícito através da lavagem de dinheiro. Sem dúvidas, uma das maiores operações da Polícia Federal na história do Brasil e que teve esse resultado aí, que ainda está em andamento. Até agora, a última atualização, viu, Wilson? Só para finalizar aqui para vocês, é de que de um total de 139 mandados de busca e apreensão expedidos, 90 já foram cumpridos. De 50 mandados de prisão, 27 já foram cumpridos. Aqui em Pernambuco, eram 13 alvos, 9 já foram presos, 4 estão foragidos. Entre os alvos, empresários, funcionários de empresas, motoristas, pilotos, ou seja, muita gente, inclusive gente grande, que estava envolvida aí nesse esquema criminoso que agora foi desarticulado pela Polícia Federal. Eu volto com você, Wilson.